E aí, moçada, estamos aqui com o nosso segundo vídeo que nós vamos falar de jogadores, pouca mídia e muito futebol. Lembrando que, claro, que esses jogadores, por terem jogado em grandes times, eles tiveram sim mídia, mas eu acho que eles foram pouco valorizados por não ser tão midiáticos, igual um Beckham, igual um Neymar da vida. Então vamos para o segundo vídeo, que agora nós vamos falar de um sérvio, Dejan Stanković. Audio Jungle. Você lembra do Stanković? Esse camisa 5 da Inter de Milão? Cara, eu sempre fui muito fã dele. Nós falamos do Scholes no vídeo passado, eles tinham uma posição relativamente parecida. O Stanković era centrocampista, jogava mais recuado, mas também podia jogar como meia atacante, e eu sempre fui muito fã dele, e o cara teve uma carreira impecável. Primeiro que ele começou em 94, 95 com apenas 16 anos, meu amigo. É isso mesmo. Temporada 94, 95 estreou pelo Estrela Vermelha. Ele tinha só 16 anos, mas mesmo assim conseguiu disputar 7 jogos e ainda fez um gol. Sabe quem era companheiro de time dele nessa época? Tinha o mesmo nome, hein? Dejan Petković. Ele mesmo, o Pet, que jogou no Flamengo, jogou no Fluminense, jogou no Vasco. O grande Pet jogou nesse mesmo ano com o Stanković lá no Estrela Vermelha, que é um time muito tradicional da Sérvia. Inclusive foi campeão da Champions League. Vamos falar disso em outro vídeo aqui ainda. Começou, teve muito destaque no Estrela Vermelha, um jogador de muita força física, conseguia aliar marcação com aquele chute potente de fora da área, além de muita criatividade. São as principais características do Stanković. Em 97 e 98 foi a sua temporada mais artilheira, onde ele conseguiu marcar 18 gols. Isso para um jogador que jogava mais recuado é um número bem considerado, mas ele jogava de meio atacante no começo da carreira, então ele conseguiu fazer bastante gol e foi o que impulsionou a sua contratação pela então milionária Lazio. A Lazio nessa época, gente, ela disputava título com as grandes equipes da Itália, com os grandes esquadrões. E por isso que ele acabou indo para a Lazio. A Lazio na época era uma potência e ele tinha muito destaque lá na Sérvia e foi contratado. Ele formava um meio-campo. Se liga no meio-campo da Lazio, você me fala se ele era bom ou não. Stanković, que nós estamos falando, Pavel Nedved, Juan Sebastian Veron e Diego Simeone. O que você acha? Era um meio-campo sensacional que aliava marcação, muita técnica, qualidade absurda na saída de bola e muito por conta do próprio Stanković, que conseguiu depois fazer excelentes temporadas pela Lazio. Para muitos, foi a melhor equipe da Lazio da história. Eles conquistaram a Europa League, a Copa da Itália, a Supercopa da Itália e o Campeonato Italiano. Isso mesmo, a Lazio foi campeã italiana com o Stanković numa época, cara, que os times eram sensacionais. As equipes todas tinham... Era Batistuta, era Ronaldo Fenômeno, eram os melhores jogadores do mundo, jogavam na Itália e a Lazio conseguiu com esse time de respeito também. Tinha Nesta, Stan, Peruzzi. O time da Lazio era sensacional e o Stanković era um dos elos dessa equipe. Em 2003 e 2004 ele foi contratado pela Inter de Milão. Depois de excelentes temporadas e ótimas campanhas na Lazio, ele foi para a Inter para um degrau de cima, né? A gente sabe que a Lazio estava na melhor época da sua história, mas a Inter de Milão é um degrau acima, todo mundo sabe disso. E ele foi muito feliz na Internazionale. Ele fez história, virou ídolo e alicerce da melhor, na minha opinião, na melhor Inter da história. Olha que engraçado, ele esteve presente na melhor Lazio da história e depois na melhor Inter da história. Isso tudo é minha opinião, hein, moçada? Na Inter, os títulos vieram em profusão. 5 Copas da Itália, 4 Supercopas da Itália, 5 campeonatos italianos, além de uma Liga dos Campeões da Europa e um Mundial de Clubes naquele mítico time de 2010 que era treinado pelo José Mourinho. E o que eu falo que ele teve pouca mídia, eles destacam muitos outros jogadores nesse time da Inter de Milão, como Cambiasso, Sneijder, Milito, Eto'o, os brasileiros Júlio César e Michael, e a galera esquece do Stanković, que foi um dos melhores jogadores desse time, e Mourinho sempre elogiou bastante ele, um dos melhores jogadores também da seleção sérvia, e ele que jogou também pela Iugoslávia já no finalzinho da década de 90. Stanković é mais um que, na minha opinião, foi um jogador que teve pouca mídia, mas jogou muito futebol. E aí?